Sou estudante do último ano da Howard University, no sul de Jersey. Meus amigos e a fraternidade me chamam de Lucinda. No verão passado, fiz um cruzeiro pelas Bahamas com algumas amigas para desestressar. Havíamos acabado de fazer 21 anos, então nossos objetivos para essa viagem eram beber mais e nos divertir. Sentíamos que merecíamos essa férias depois de um semestre exaustivo lidando com os dramas da vida universitária e os trabalhos da faculdade. Enfim, vou ser breve. Estava com minhas amigas Hattie, Nomi e Tegan. Hattie e eu nem sempre nos dávamos bem, havia alguns dramas bobos entre nós. Sempre achei que ela tinha ciúmes de mim porque nunca ia à academia e passava muito tempo comendo. Acho que vocês entenderam o que quero dizer. Mesmo assim, eu estava muito próxima de Tegan e Nomi, então achei que tudo ficaria bem. O cruzeiro que havíamos reservado era da Carnaval e passaria por algumas ilhas das Bahamas antes de voltar para Nova York. O barco chegou ao primeiro destino, chamado Ilha do Paraíso. Resumindo, nós 4 estávamos muito bêbadas no bar, rindo e flertando com os rapazes para que comprassem bebidas para nós. Estava sendo muito divertido. Em um momento, Nomi me pediu para pegar uma bebida para ela, e eu fui. Pedi as bebidas no bar e fiquei esperando. Nomi me seguiu para pegar a dela. As bebidas chegaram e eu queria tirar uma selfie com ela antes de voltarmos para nossa mesa. Tirei algumas selfies com as bebidas. Nesse momento, Taylor me chamou e, tão bêbada quanto estava, saiu correndo sozinha, deixando a bebida para trás. Não queria que alguém pegasse a bebida dela, então coloquei meu celular no balcão e peguei a bebida com a outra mão. Com as 2 bebidas, fui até onde elas estavam e brinquei com Nomi por ser tão esquecida. Logo depois, tivemos que voltar para o barco. Assim que ele se afastou, comecei a procurar freneticamente meu celular. Me senti uma idiota. Eu o havia deixado no bar. Comecei a chorar, sabendo que isso ia estragar nossa viagem. Queria me jogar no mar por ter perdido meu celular no primeiro dia do cruzeiro. Peguei meu laptop para tentar localizar o celular. Para minha surpresa, não estava na ilha, mas aparecia como estando no próprio barco. Era difícil localizar exatamente onde, mas eu fiquei aliviada, pensando que alguém devia tê-lo encontrado e levado para o achados e perdidos. Fui até lá, mas me disseram que ninguém havia entregue nenhum celular. Todo o alívio que eu senti desapareceu. Por que alguém pegaria meu celular se não fosse para devolvê-lo? Voltei para minhas amigas e chorei de novo. Hattie me disse para não me preocupar e tentar aproveitar a viagem o máximo possível. Foi o que eu tentei fazer. Não pensei nisso por um dia inteiro, o que me deixou orgulhosa. A gente nunca percebe quanto tempo passa no celular até ficar sem ele. Eu estava sempre indo tirar selfies ou checando as redes sociais, até perceber que não podia mais fazer isso. No dia seguinte, estava na parte da frente do barco, então peguei meu laptop da bolsa só para conferir a localização do celular, por curiosidade. Para minha surpresa, ele estava quase bem em cima de mim. Comecei a olhar ao redor, mas havia tantas pessoas que qualquer uma delas poderia estar com meu celular. Eu disse isso para minhas amigas e elas estavam tão chocadas quanto eu, exceto Hattie. Ela parecia estar tentando segurar o riso. Comecei a ficar realmente irritada quando percebi que ela achava a situação engraçada. Algumas horas depois, estávamos na Arcade, na parte de trás do barco, brincando com os jogos infantis. Novamente, peguei meu laptop e, mais uma vez, a localização do celular estava praticamente em cima de mim. Agora eu estava furiosa. Quem quer que estivesse com meu celular estava me seguindo por todo o barco. Tinha que ser a Hattie. Aquela vaca achava tudo isso uma grande piada. Eu a confrontei, mostrando a prova no meu laptop. Ela insistiu que não sabia o que havia acontecido com meu celular e que não era culpa dela eu ser tão burra a ponto de perder ele. Começamos a gritar uma com a outra e eu disse coisas bem duras. Fiz ela esvaziar os bolsos e a bolsa, o que ela fez com relutância. Meu celular não estava em lugar algum. Ela me chamou de idiota de novo, sorrindo para si mesma. Eu fui embora, sozinha, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto.
Passei o resto do dia no meu quarto e me recusei a fazer qualquer coisa com a Hattie o restante da noite. Os 2 dias seguintes passaram rápido. Me recusei a sair com Hattie o tempo todo e passei os 2 dias sozinha, checando a localização do meu celular por desespero. Quando voltei para meu quarto naquela noite, notei algo estranho. Havia um envelope no chão, como se alguém tivesse escorregado por baixo da porta. Era uma carta escrita à mão. Comecei a ler e senti nojo. Um cara aleatório chamado Edward dizia que havia encontrado meu celular desbloqueado, fuçado nele, percebeu como eu era atraente e queria confessar seu amor por mim. A carta era bem curta, mas eu estava completamente enojada. Um maluco teve acesso total ao meu celular e sabia onde eu estava hospedada. Queria chorar. Informei a equipe de segurança do navio, esperando que eles pudessem fazer algo, mas, infelizmente, eles foram inúteis. A boa notícia é que o tal perdedor, Edward, não tentou me contatar novamente e o cruzeiro terminou. Hattie e eu nos reconciliamos e às 4 nos despedimos. Eu gostaria de poder contar que a história acabou ali, mas naquela mesma noite, depois que meu pai me levou para casa, fiquei até tarde assistindo TV no meu laptop. Foi quando me ocorreu, por que não verificar a localização do meu celular agora? Me senti um idiota por não ter pensado nisso antes. Eu o localizei e esperei carregar. Fiquei em choque quando percebi que o ponto azul estava aparecendo bem em cima da minha casa. Meu sangue congelou. Gritei, acordando minha família. Meu pai entrou correndo no meu quarto, percebeu o que estava acontecendo e correu para fora descalço, empunhando sua espingarda de caça. Eu fui atrás dele. Meu pai disparou um tiro para o alto e gritou o mais alto que pôde. Nesse momento, um cara pulou o portão do nosso lado e correu pela rua. Meu pai hesitou antes de decidir não segui-lo. Eu estava mortificada. Meu pai e eu fomos para os fundos da casa e a cena era horrível. Uma das escadas do meu pai estava encostada na lateral da casa, bem embaixo da minha janela. O que foi ainda mais aterrador foi que o trinco de madeira acima da janela estava quase completamente cortado. Talvez mais alguns minutos e ele teria conseguido abrir a janela. Talvez eu não estivesse mais viva para contar a história se tivesse ido dormir em vez de checar a localização. Fizemos o boletim de ocorrência e já se passaram quase 2 semanas sem incidentes. Ainda tenho dificuldades para dormir à noite, sabendo que algum maluco tem acesso a todas as minhas informações, minhas fotos, meu nome, contatos e endereço. Meu celular foi desativado, mas só posso imaginar que tipo de dados ele conseguiu manter. Atualizarei se algo mais acontecer. Isso pode soar estranho para alguns de vocês, mas sempre sonhei em ser bartending em um navio de cruzeiro. Não sei porquê, mas a vida no mar sempre me pareceu tão tranquila. Além disso, sou o que vocês chamariam de uma borboleta social, e as pessoas que você conhece em navios de cruzeiro sempre têm as histórias mais fascinantes. Há alguns anos, realizei esse sonho. Como uma mulher alegre, na casa dos 20 anos, com alguns anos de experiência como bartender, passei pela entrevista com facilidade. A Royal Caribbean me aceitou como bartender e as coisas começaram muito bem. Não vou entediá-los com detalhes irrelevantes sobre o meu tempo lá, mas vocês devem saber que essa posição veio com muita viagem e às vezes, até demais. Depois de apenas 2 viagens, interagi com 3 vezes mais pessoas do que tinha interagido no meu bar local em 2 meses. A grande quantidade de pessoas foi avassaladora, mas essa era uma das razões pelas quais lutei tanto por esse trabalho. Esta história acontece durante a minha 3ª viagem, um cruzeiro transatlântico de 12 dias, de Miami a Portugal e Espanha. Foi longo, ficaríamos no mar por 5 dias seguidos. Havia, porém, um lado positivo, finalmente voltaria à Europa, e a Royal Caribbean poderia me permitir tirar 1 ou 2 semanas para voltar para casa. Para contextualizar, sei como me comportar diante de homens bêbados e excessivamente flirtantes que compram bebidas de mim. Bonitos ou feios, velhos ou jovens, sempre trabalho à noite, então isso faz parte do trabalho. Durante esse cruzeiro em particular, um cliente se destacou dos outros.
Um homem alto e atraente, na faixa dos 30 anos, sempre me chamava a atenção noite após noite. Ele encontrava um lugar no meu bar e tomava suas bebidas devagar. Eventualmente, começamos a conversar sobre nossas vidas, e ele era sempre o último cliente a deixar o bar no final da noite. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a esperar com ansiedade por essas noites tardias quando Anatol permanecia no meu bar. Eu podia perceber que havia algo por trás daqueles olhos verdes claros, um olhar triste parecia gravado em seus traços. Na terceira noite, consegui fazê-lo abrir o coração e a história foi simplesmente depressiva. Ele relutou um pouco, parando frequentemente, como se pesasse cada palavra. Sua esposa, Rosalind, estava tendo um caso com seu melhor amigo da faculdade, Douglas. Não vou entrar nos detalhes, mas sou brutal. Havia muitos detalhes. Ele literalmente me contou os nomes completos deles, como se estivesse esperando há anos para desabafar com alguém. Ele me contou que embarcou no cruzeiro sozinho, na esperança de que a vastidão do mar o ajudasse a esquecer sua dor. Honestamente, não sabia como reagir, a não ser continuar a servir suas bebidas. Na noite anterior ao nosso desembarque em Ponta Delgada, ele expressou sua gratidão pela minha companhia, dizendo: Você fez esta viagem suportável. Deixe-me te comprar uma bebida para mostrar minha gratidão, ele sugeriu. Não era a primeira vez que me ofereciam uma bebida, mas dessa vez foi diferente. Senti uma conexão genuína com ele e parecia injusto o que ele estava passando. Concordei, dizendo que estava feliz por ter ajudado ele em um momento tão difícil. Normalmente, eu mesma prepararia a bebida, mas ele insistiu em fazer isso, dizendo que era coisa educada e justa a fazer. Eu deveria ter mantido os limites profissionais, mas sua insistência, somada à sua aparente vulnerabilidade, me convenceu do contrário. Relutante, concordei e o convidei para trás do bar, uma decisão que talvez tenha mudado minha vida. Ele preparou a bebida, com as mãos firmes, e me entregou com um pequeno sorriso triste. A bebida estava boa, mas em minutos, um sono pesado tomou conta dos meus sentidos. Tentei me apoiar na beirada do bar, mas tudo ficou preto enquanto sucumbia à sonolência inesperada. Não tive nem tempo de gritar. Quando acordei, o que vi diante de mim foi aterrador. Eu estava no meu próprio quarto, mas o local estava em completo desarranjo. Parecia que um tornado tinha passado por ali. Um pânico tomou conta de mim quando percebi que estava amarrada à minha própria cama, com uma toalha empurrada para dentro da minha garganta. Uma onda de alívio me envolveu quando concluí que minhas roupas ainda estavam intactas, sem terem sido tocadas. Uma hora depois, o serviço de quarto me encontrou e me libertou. Já havia se passado um dia inteiro. Estávamos prestes a sair da Jamaica. Eu estava mais furiosa do que qualquer outra coisa. Como pude ser tão estúpida? Caí no truque de Anatol, e ele aproveitou da minha natureza simpática. Duvido até que Anatol fosse o seu nome verdadeiro. Como já disse, tudo aquilo foi completamente trágico. Meus joias, celular e objetos pessoais tinham sumido. O cofre estava aberto e seus conteúdos desaparecidos. Minha mala também havia sumido. A equipe de segurança do navio fez um grande alarde, mas não com os passageiros, claro, apenas entre eles. Eles revisaram as filmagens e descobriram que o homem desembarcou antes, em Ponta Delgada, não retornando mais ao navio. A tripulação não teve outra escolha a não ser deixá-lo para trás, quando ele não apareceu na hora de partida. Eles me pediram para manter o silêncio sobre tudo isso, dizendo para não falar com o público. Me ofereceram uma compensação substancial e prometeram que o encontrariam eventualmente. Afinal, ele devia ter usado um passaporte para reservar o cruzeiro. Nas semanas seguintes, eles me contataram para me atualizar sobre a busca. Como o navio não voltou aos Estados Unidos, foi um pesadelo tentar contatar a polícia americana e dar detalhes sobre o crime e o criminoso. Portugal foi um pouco mais cooperativo, fazendo ao menos uma busca superficial, mas até eu sabia que não havia mais como Anatol estar em Portugal. Eventualmente, os Estados Unidos se envolveram, lançando uma investigação em larga escala. As identidades usadas pelo homem eram todas reais, um passaporte verdadeiro, nome verdadeiro, endereço verdadeiro, tudo verdadeiro.
Eles foram até o endereço supostamente dele, mas o senhorio informou que ele havia se mudado há pouco mais de um mês, deixando tudo para trás. O senhorio tinha o número pessoal dele, mas, claro, estava desconectado. A polícia procurou por qualquer propriedade em nome dele, mas não encontraram nada. O histórico criminal do cara também era suspeitamente limpo, ele nunca havia recebido nem mesmo uma multa de estacionamento. A polícia investigou os empregos anteriores dele, todos contando a mesma história. O único endereço que tinham era o que ele havia deixado, e o único número de telefone que possuíam era o que ele havia desconectado. Eu estava furiosa. Eles tinham a identidade completa dele. Deve haver algo mais que eles poderiam ter feito. Não consegui deixar de me culpar por toda essa confusão. Vocês podem achar que a história acabou por aqui, mas estariam muito enganados. Tirei uma licença prolongada da Royal Caribbean, tentando me distanciar de tudo aquilo. Infelizmente, a situação só piorou. Cerca de um mês depois, recebi o primeiro envelope. Um envelope em branco foi deixado na minha casa, com uma única fotografia dentro. Era uma foto minha, indo para o meu carro depois de fazer compras. Eu queria gritar. Uma semana depois, recebi o segundo. Uma foto minha, fazendo compras no shopping. A princípio, tentei ignorar as fotos, mas elas continuaram chegando. Os envelopes vinham um após o outro, cada um com uma foto minha, inconsciente da câmera. Cada foto parecia um deboche, uma lembrança de que ele ainda estava lá, me observando. Não consigo descrever o terror que vivi durante aquelas semanas. Tinha medo de sair de casa. Não conseguia ir ao trabalho, sair com os amigos ou fazer compras sem olhar por cima do ombro. Após o sexto envelope, fui à polícia. Sei que você provavelmente está se perguntando por que não fui logo após o primeiro envelope. Honestamente, nem sei como responder a isso. A polícia não foi muito útil. Não acho que soubessem o que fazer. Mas eu queria que tivessem um registro do meu caso, caso algo mais sério acontecesse, e foi exatamente isso que aconteceu. Uma noite, um barulho ecoou contra minha janela do quarto. Eu soube que era ele. A polícia investigou, mas não encontrou nada e me deixou mais assustada do que antes de chegarem. Eu já tinha tido o suficiente. Mudei de apartamento imediatamente, sem deixar endereço de reencaminhamento, troquei todos os meus dados de contato e aumentei a segurança o máximo que pude. Felizmente, nunca mais ouvi falar daquele homem. Já se passaram cerca de 3 meses, então espero não estar azarando a minha sorte por colocar isso em palavras. Meu melhor palpite é que ele conseguiu desbloquear meu telefone enquanto eu estava desmaiada e foi assim que obteve todas as minhas informações. A pior coisa de tudo isso não é o que foi roubado ou até mesmo o fato de que toda a minha vida foi virada de cabeça para baixo quando mudei de apartamento. A pior coisa é que nunca mais vou querer trabalhar em um navio de cruzeiro. Como você definiria o mal? É um ser humano matar outro ser humano? É causar dano aos inocentes? Independentemente do que o mal signifique para você, esta história é exatamente isso. Ouça com atenção. Em 2018, minha família e eu fomos em uma viagem de cruzeiro de 5 dias. Era a época de Natal, e esse era nosso costume anual. Nós sempre fazíamos um cruzeiro até as ilhas do Caribe e voltávamos para a véspera de Natal. Foi, de fato, uma ótima viagem de férias. De qualquer forma, acho que foi na última noite a bordo. Estávamos voltando para o nosso porto em Fort Lauderdale. Minha irmã e eu estávamos passeando pelo navio, já tarde da noite. Eu tinha 21 anos na época. Estávamos perto da proa do navio quando, de repente, ouvimos gritos horríveis. Minha irmã é enfermeira, então nós duas imediatamente corremos até o local de onde vinham os gritos. Chegamos à parte de trás do navio e vimos uma mulher encostada no parapeito, rindo histericamente. Um pouco confusas, nos aproximamos com cautela e perguntamos se estava tudo bem, pois tínhamos ouvido os gritos. A mulher, que parecia ter uns 30 e poucos anos, começou a rir ainda mais. Eu e minha irmã estávamos prestes a deixar essa mulher estranha sozinha,
quando ela começou a apontar o dedo para o parapeito, como se quisesse nos mostrar algo. Nos aproximamos da borda e olhamos para baixo. Lá, no mar escuro, mal visíveis, estavam duas crianças pequenas se debatendo na água, tentando se manter à tona. Quando eu te digo que meu coração afundou no estômago, não estou exagerando. Minha irmã correu imediatamente em busca de ajuda, enquanto eu fiquei com a mulher, que continuava a rir histericamente. Eu me lembro que ela até se inclinou para a frente, no parapeito, e começou a acenar para as crianças, como se estivessem indo para a escola. Ela gritou, dizendo, tchau, crianças, mamãe ama vocês. Nesse momento, todo o meu ser queria atacar aquela mulher, mas eu congelei. Eu realmente pensei que, a qualquer momento, eu acordaria no meu camarote e tudo isso seria um pesadelo infernal. Mas não era um pesadelo, era real. Os membros da tripulação chegaram à proa em 2 minutos. Jogaram coletes salva-vidas para as crianças pegarem. Enquanto isso, estavam preparando um bote de emergência para resgatá-las. Algo que eu não sabia é que, quando alguém cai no mar, o capitão do navio emite um sinal de socorro, alertando toda a tripulação sobre a situação. Esse sinal foi disparado, e o bote de emergência finalmente desceu na água tentando salvar as crianças. Mas, mesmo à distância, eu podia ver que as crianças estavam flutuando, imóvel, no oceano escuro. Quando o bote de emergência finalmente foi içado de volta para o navio, a verdade perturbadora foi revelada: ambas as crianças haviam morrido. E aqui está o que ainda me assombra nos meus sonhos: a mãe estava balançando os pés e rindo, dizendo, vá, que bom, não tenho mais filhos, estou livre. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quando chegamos ao porto no dia seguinte, havia uma tropa de viaturas da polícia esperando para prender essa mãe. Eu não sei todos os detalhes, mas sei que ela foi acusada de assassinato em 1º grau. Suas crianças tinham 8 e 6 anos. Então, sim, eu sei que todo mundo tem uma definição diferente de mal, mas eu tenho que acreditar que essa mãe foi absolutamente maligna. Minha irmã e eu ainda estamos traumatizadas até hoje e, sim, minha família e eu nunca mais embarcaremos em um navio de cruzeiro. Tenho pesadelos de estar debaixo d'água, com nada ao meu redor, além de água. Durante muitos anos, minha família e eu fizemos um cruzeiro todo Natal. Costumávamos viajar a bordo da Carnaval Cruise, que tem belos navios saindo da Flórida para as Bahamas, nosso destino favorito. Também navegamos por outras linhas de cruzeiro que ofereciam navios exclusivos para destinos como Jamaica, Porto Rico e até St. Thomas, nas Ilhas Virgens. Esse pesadelo arrepiante aconteceu em um desses cruzeiros, de Fort Lauderdale para St. Thomas. Estávamos no meio do cruzeiro quando ancoramos em St. Thomas. Chegamos logo após o anoitecer, e as luzes de St. Thomas eram deslumbrantes do nosso lado de bombordo. Entramos no restaurante com a melhor vista das luzes do porto e tivemos um delicioso jantar no estilo caribenho, com lagosta e meu prato favorito, um arroz saboroso. Após o jantar, minha irmã e eu caminhamos pelo deck da promenade, que percorre todo o comprimento do navio. O ar estava quente e fresco, mas a temporada de Natal ainda exigia um suéter à noite. Subimos até a proa e reencenamos a cena de Titanic, nos inclinando sobre a balaustrada com os braços esticados, deixando o vento da noite nos envolver. Era uma noite linda, com estrelas impressionantes acima. Nunca vi tantas estrelas como se vê em um cruzeiro. Terminamos nossos jogos de Titanic e começamos a caminhar até a popa do navio, deixando a refeição digerir. Estávamos a cerca de 2/3 do caminho até o corrimão da popa quando ouvimos esses gritos horríveis. Não, mãe, não. Minha irmã me olhou, e eu a olhei, confusa. O que está acontecendo? Corremos até a popa, onde uma mulher segurava uma criança, talvez de 7 ou 8 anos, sobre o corrimão. A criança estava gritando. Então, a mulher a soltou, e ouvimos o splash dela caindo nas águas escuras abaixo. A mulher começou a rir de forma insana e a acenar. Minha irmã e eu não sabíamos o que tinha acabado de acontecer. Estávamos tão confusas. Seria isso um jogo? A mulher, que devia ter uns 30 e poucos anos, estava bem vestida, com roupas elegantes para cruzeiro.
O cabelo estava penteado, mas um pouco bagunçado pelo vento do mar. Ela era bonita, exceto pelo riso. Esse riso começou de forma quieta e insana, e logo se transformou em uma risada histérica. Minha irmã e eu olhamos sobre o corrimão, para o ponto para onde a mulher apontava. Conseguimos ver, na água preta do oceano, uma criança se debatendo, tentando se manter à tona, enquanto chorava "Oh mamãe, mamãe". Meu coração afundou de pânico, e minha irmã virou-se correndo, gritando por ajuda. A mulher continuou no corrimão da popa, lançando beijos e dizendo adeus, "Querida, não se esqueça, mamãe te ama". Então, ela soltou uma gargalhada ensurdecedora, não uma risada divertida, mas uma que cortava até os ossos. Era algo tão estranho. Ela estava acenando para a criança, como se estivesse mandando-a para a escola, e ao mesmo tempo rindo como o próprio diabo. "Mamãe te ama", ela dizia. Eu estava aterrorizada e não tirei os olhos da criança, que se afastava cada vez mais do navio. Pensava comigo mesma, isso não pode ser real. Isso não está acontecendo. Poucos segundos depois, 3 buzinas altas ecoaram do navio, o sinal de homem ao mar. Os membros da tripulação já corriam para a popa, com minha irmã atrás deles. Um deles estava segurando um colete salva-vidas e usando um colete de resgate laranja. Apontei para a criança e disse, "Lá está ela". Ele não hesitou, pulou sobre o corrimão e mergulhou nas águas. O segundo membro da tripulação tinha uma lanterna e iluminou a água. A partir de algum ponto, um bote salva-vidas foi baixado, e seu motor podia ser ouvido chegando rápido. O nadador de resgate segurava a criança em seus braços. O convés estava cheio de passageiros curiosos sobre o que havia acontecido. Todos perguntavam, alguém caiu ao mar? Ela está viva? Eu não vi a equipe de resgate trazer a criança a bordo, mas o rumor era de que ela estava segura com o pai. A segurança do navio levou a mãe para a prisão, e um bote da polícia veio de Saint Thomas para levá-la para a costa. Alguns passageiros disseram que a mulher estava dizendo a todos que passava, "Não quero mais filhos, sou uma mulher livre", e soltava aquela risada demoníaca. "Até logo, jacaré, sou livre". Não sei o que aconteceu com a mulher, mas ela deve ter sido internada, pois estava completamente insana. Meu pai convidou toda a nossa família para um cruzeiro, a fim de comemorar o mês de maio e o 50º aniversário de casamento dele. Maio era minha avó. Estavam lá meu pai, a mãe e o irmão dele, minha tia, além de todos os netos. Éramos 10 no total, para um cruzeiro de 3 noites, de Miami a Bermudas e de volta a Miami. Minha irmã e eu nunca havíamos feito um cruzeiro antes, nem nossos primos, então estávamos super empolgados. Eu era o mais velho, com 13 anos, minha irmã a mais nova, com 10, e meus primos tinham 13 e 11 anos. Como todos nós morávamos em partes diferentes do país, voamos para Miami e nos encontramos no navio. Chegamos primeiro, então minha irmã e eu exploramos o navio antes que os outros chegassem. Era um navio grande, mas não dos maiores. Acho que tinha algo em torno de 1000 cabines, o que dava cerca de 2000 passageiros. Havia 10 restaurantes, 3 piscinas hidromassagens, um muro de escalada, mini-golfe, um centro de fitness, um centro de entretenimento, como um fliperama, e um spa de massagem. Tenho certeza de que estou esquecendo algo. Não posso esquecer o cassino. Então, nós, as crianças, tínhamos um monte de coisas para fazer e corremos soltos pelo navio. Vovô, Maio, meu pai, minha mãe, minha tia e meu tio jogavam principalmente dominó e mahjong, o jogo de cartas favorito de Maio. Eles achavam que éramos responsáveis o suficiente para não causar problemas. Nas 2 primeiras noites, nadamos, assistimos a Harry Potter e a Pedra Filosofal no cinema e jogamos videogame no fliperama. Foi na 3ª e última noite que aconteceu o evento assustador. Os adultos estavam jogando cartas depois do jantar, e nós, as crianças, fomos para o deck superior apenas para observar o navio passando sob as estrelas, que pareciam literalmente cair sobre nós, criando um mundo mágico. Nos sentamos nas cadeiras de deck e contamos histórias assustadoras, piadas e coisas do tipo. Por volta de 0h40, decidimos ir para o fliperama.
Era um pouco surpreendente, porque, com algo em torno de 2.000 pessoas a bordo, éramos as únicas no deck, que estava parecendo uma cidade fantasma. Quando chegamos ao fliperama, estávamos totalmente sozinhos. Havia apenas uma figura solitária sentada em uma das cadeiras de deck perto da grade. Ao passarmos por ele, percebi que era um homem muito magro e alto, com cabelo desleixado, usando um casaco e um gorro de inverno. Não dava para ver se ele estava olhando para o mar ou se estava dormindo, pois estava muito escuro para distinguir mais características, mas ele não parecia com os outros passageiros do navio. Todos nós sentimos um pouco de desconforto ao passar por ele. Eu fui a última a passar e fiquei de olho nele o tempo todo, mas ele não se moveu enquanto eu passava, o que me fez suspirar aliviada. Porém, antes que eu pudesse relaxar, ouvi sua voz vinda de trás de mim, um segundo depois. Não era bem uma fala, mas um murmúrio. Me virei e vi que ele se levantou e começou a caminhar na minha direção. Ele era alto sentado na cadeira, mas quando se levantou, era mais alto do que qualquer homem que eu já tinha visto. Ele devia ter quase 2 metros de altura, sei lá, só sei que era muito, muito alto. Meu coração disparou, e eu estava apavorada. Minha irmã e meus primos já estavam no fliperama, e a porta se fechou atrás deles. Eu fiquei ali, sozinha, encarando aquele cara, enquanto ele se aproximava. Ele puxou o casaco para cobrir o pescoço, que era super fino, com uma enorme maçã de Adão. Quando ele ficou a uns 1,5 metros de mim, parou, se curvou, tirou a mão do bolso do casaco e, com o braço esticado, segurou uma boneca voodoo. "Você quer comprar isso?" ele perguntou. Eu soltei um suspiro e gritei "oh não", então virei e corri para longe. Quando entrei no fliperama, todos já estavam jogando. Eu escolhi Jurassic Park para jogar e logo esqueci um encontro assustador. Eu gostaria que a história tivesse terminado aí, mas não terminou. Enquanto eu jogava, ouvi a porta abrir e senti a brisa do mar. Olhei e vi o homem estranho entrando. Eu fui direto até o pessoal e disse: "É hora de ir." Fomos até o lounge, onde os adultos jogavam cartas, e conversamos rapidamente com eles. Depois, eles deram um abraço e um beijo em cada um de nós e fomos para o nosso quarto. Descemos até o nosso camarote, e os adultos ficaram jogando cartas. Voltamos para o nosso quarto sem ver o homem estranho do deck, colocamos nossos pijamas e nos encolhemos nas camas para dormir. Não demorou muito, e todos já estavam dormindo profundamente. Mas, em algum momento depois da 1 hora, minha irmã levantou para ir ao banheiro. Quando ela acendeu a luz, gritou de terror. Lá, na cadeira, estava o homem estranho e alto. Quando ela gritou, ele se levantou, e todos nós acordamos. Não sei como aconteceu, mas ele tropeçou nos próprios pés e caiu dentro do banheiro. Meu primo mais velho bateu a porta e colocou a cadeira na frente, bloqueando o monstro dentro. Nossos pais, no camarote ao lado, ouviram a confusão e os gritos e correram até lá. Contamos a eles que havia um homem assustador no banheiro. Eles chamaram a segurança do navio, que apareceu e algemou o homem. Eles o colocaram em uma cela reservada para comportamentos criminosos. Descobriram que o homem não era um passageiro do navio. Não sabem como ele conseguiu embarcar sem ser visto, mas ele conseguiu. Suspeita-se que ele tivesse distúrbios mentais. Quando tentaram interrogá-lo, ele foi trancado na cela abaixo do deck, para a segurança dele e de todos. Quando chegamos de volta ao porto, a polícia embarcou e o levou. Não sei se para uma prisão ou um hospital psiquiátrico. Como ele conseguiu achar o nosso camarote é um mistério. Como entrou no nosso quarto, foi culpa minha. Eu não tranquei a porta.